Dr. Mauro Adam, nós começávamos falando sobre o levantamento da Confederação Nacional de Saúde em 3 estados, Distrito Federal também, que constatou a falta de diversos medicamentos. Mais de 87% dos locais pesquisados faltavam soro, em outros 63% não tinham dipirona injetável, muito usado para febre, e metade dos locais faltava também remédio para combater doenças autoimunes. Enfim, nós tivemos essas informações de carências em todo o território nacional, e agora nós vamos saber como está essa situação na Bahia. Com o presidente da Associação dos Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, que é o Dr. Mauro Adam, com quem nós falamos agora e saudamos e damos o bom dia para ele. Bom dia, doutor Mauro. Os ouvintes da Princesa FM, certo, à disposição. Essa reportagem também nós estamos em rede com a RBR, Rede Baiana de Rádio, e a RCC, Rede de Comunicação, para as várias emissoras do interior da Bahia, inclusive para a nossa querida Rádio Andaiá, Santo Antônio de Jesus, Rádio Vale na cidade de Amargosa, Rádio Costa Sul Canavieira, Rádio Interativa de Itabuna, Rádio Sociedade de Feira de Santana, para onde repercutiremos esse material. Pois é, a situação no estado é a mesma de outros grandes municípios do estado, dos estados federados, doutor? Nós temos na Bahia dificuldades de aquisição de muitos produtos e temos também a questão do sobrepreço. O que nós não temos é um desabastecimento. Não existe um desabastecimento, não existe falta de itens nos hospitais, nem nas unidades de saúde ambulatoriais, que isso chegue a prejudicar o usuário. Mas desde o início da pandemia, inclusive a nossa Associação de Hospitais, Serviço de Saúde do Estado da Bahia, fez uma pesquisa junto aos associados e entregamos ao Ministério Público do Estado da Bahia na defesa do consumidor, e nós mostramos, naquela época, comparando o primeiro ano de pandemia, ou seja, fevereiro, tomando como base fevereiro de 2020 e março, abril de 2021, nós tínhamos variação de preço de 200 a 2.000%. Esses preços, naturalmente, ao longo de 2021 e ao longo do ano 2021, eles foram se reequilibrando, mas ainda assim, os preços de medicamentos, principalmente de medicamentos, menos materiais, mas medicamentos, nesses 2 anos de pandemia, eles cresceram acima de qualquer índice inflacionário que você possa imaginar. Variação de dólar, inflação, IGPM, qualquer coisa que você colocar aí, não chega perto do aumento que nós tivemos com o mínimo que aumentou 100, 120, 150%. Tem coisas que estão na faixa de 400% de aumento. No nosso serviço, na prestação de serviço de uma clínica, de um hospital, de uma clínica de oncologia, de uma clínica de imagem, não nos cabe, certo, não ter o produto, não ter o serviço, não podemos, né? Diferente de outros segmentos de mercado que você pode, em algum momento, não fornecer aquele tipo de produto, certo? Nós não podemos, certo? Pela nossa atividade fim, pelo nosso compromisso, pela nossa obrigação com a população. Então, ainda assim, nós temos que comprar com esse sobrepreço. O Ministério Público já está ciente, certo? Está fazendo as devidas averiguações, porque, no nosso entendimento, existe aí uma cadeia produtiva, desde o fabricante até quem vende aqui na ponta do nosso estado. Existe uma situação que precisa ser investigada. Aumento de preço expressivo. E isso impacta em toda a cadeia da saúde, né? Então, esse suposto desabastecimento nacional, né, onde se chega até 87% em alguns locais pesquisados, deva-se mais a questão de preço ou a questão de administração? Nós temos as duas coisas. Nós temos a questão de preço, abuso econômico, se assim podemos dizer, e nós temos a questão de falta de itens também, que sempre temos que estar encontrando itens substitutos para a continuidade dos tratamentos. Hoje na Bahia não temos descontinuidade de tratamento em função disso, mas temos
temos um baixo estoque, uma dificuldade em alguns medicamentos. Agora, com referência à possibilidade de uma melhora nessa questão, né? Que nós estamos saindo da pandemia, ou pelo menos a pandemia ter sido menos ofensiva do que antes, nós temos um índice de mortalidade menor. O senhor acredita que a partir de agora isso possa se normalizar, que esses preços possam cair na realidade? Olha, a gente espera, tem trabalhado e espera muito que os preços possam voltar a patamares muito próximos do que nós tínhamos em 2020, certo? Mas é preciso haver uma fiscalização, é preciso haver uma investigação com relação a isso, é preciso haver uma ação dos órgãos de defesa do consumidor, dos órgãos de controle de preço, porque nós estamos falando de itens essenciais, né? Nós estamos falando de insumos que abastecem serviços essenciais. Não são serviços que a população pode ficar sem assistência. Então, esse tipo de tratamento, o Ministério da Economia também já foi notificado através das nossas entidades nacionais, a própria Confederação Nacional de Saúde, a Federação Brasileira de Hospitais, já notificando o Ministério da Economia que estão investigando e tomando as devidas providências. Mas é o que a gente espera, que os preços cheguem a patamares mais adequados e mais próximos do início da pandemia. Que tipo de impacto o senhor acredita que isso tem causado aos possuidores de plano de saúde, sobretudo agora depois de uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deixou estritamente condicionada a uma lista da Anvisa, ou melhor, do sistema, não é? O que é que o senhor imagina que isso pode acontecer em relação a já essa dificuldade que os planos de saúde estão tendo em relação aos seus associados? Eu não ouvi bem disso. Ficou meio truncado. Que tipo de impacto o senhor acredita que isso pode causar em relação aos planos de saúde, às pessoas que são possuidoras de plano de saúde e as restrições hoje impostas a uma lista de procedimentos? Com relação a esse aumento de preço, isso vai ser uma coisa em cadeia, né? No momento que aumenta o preço na ponta para nós que prestamos um serviço, o plano de saúde vai pagar um pouco do aumento desse preço e, naturalmente, o usuário lá na ponta também vai pagar. Ou seja, os planos tendem a ficar mais caros, certo? Porque os medicamentos estão muito caros. Isso aí vai mexer na cadeia toda, não de imediato, mas dentro do prazo de um ano, que é quando os planos são reajustados, seja por livre negociação, seja por autorização da Agência Nacional de Saúde, no caso dos planos individuais, isso já está impactando, já impactou certamente agora nesse último aumento. E com relação à mudança que o STJ colocou, com a mudança da forma de autorização, de cobertura dos planos de saúde, a gente entende que houve um estudo da Agência Nacional de Saúde, houve esse assunto vem sendo discutido há algum tempo, certo? A gente vai ter que experimentar um pouco como é que funciona, entendeu, Dilson? Agora, o que a gente espera muito é que não aumente a judicialização, porque a judicialização, ela traz um impacto de forma geral, sem falar no particular, no direito que cada pessoa tem, né, de buscar seus direitos. De forma geral, para o sistema de saúde, ele não é bem-vindo, o processo de judicialização. Não é bem-vindo. Isso acirra muito as relações entre o usuário, plano de saúde e prestador de serviço também. Nós estamos na ponta, recebemos autorização para prestar o serviço, temos que prestar o serviço, mas muitas vezes algumas dessas autorizações chegam fora de conformidade, chegam fora de um escopo, certo? E isso traz muita dificuldade para toda a cadeia. A gente vai ter que acompanhar um pouco mais, é tudo muito recente, mas esperamos que não aumente a judicialização na saúde, esse tipo de medida. Bom, felizmente tivemos uma informação a noite passada de que alguns procedimentos já foram reconduzidos à nova lista. Ela melhorou um pouco, ainda não atendendo às necessidades, mas os que nós percebemos ontem que a própria comunidade médica vai forçar a que essa lista seja adicionada.
Essa autorização da lista é feita pela Agência Nacional de Saúde, que frequentemente faz esse tipo de análise de autorização. As sociedades médicas, principalmente as sociedades médicas, têm assento na ANS em reuniões técnicas, certo? Em câmaras técnicas, exatamente para discutir esse tipo de assunto. Essa atualização ela é frequente. Bom, doutor Mauro, o que é interessante para nós nesse momento é saber, conforme o senhor diz, que apesar desse desabastecimento nacional, né, pelo menos vários estados, 13 estados e o Distrito Federal, se constatou a falta de medicamentos básicos, e na Bahia, graças a Deus, pelo que o senhor nos diz, esse desabastecimento não há. Nós temos um baixo estoque, certo? Tem muitos itens, mas isso não tem feito a desassistência do paciente. Uhum. Tá bom, então nós queremos agradecer ao senhor pela gentileza de nos dar essas informações e desejar um bom dia de trabalho para o senhor e agradecer sempre a Princesa FM, a Rede Baiana de Rádio RC, agradecendo essa sua disponibilidade, doutor Mauro Adam. Muito obrigado, Dilson. Muito obrigado a todos os ouvintes de Feira e região, toda a região que você falou aí, certo? Que a rádio abrange, certo? Estamos à disposição para outros esclarecimentos. Um ótimo dia. Ok, obrigado. Conversamos assim com o presidente da Associação de Hospitais e Serviços de Saúde do Estado da Bahia, doutor Mauro Adam. Esse desabastecimento nacional não alcançou ainda a Bahia, ainda um estoque, como ele disse aí, não é, que mantém. Daqui em diante, esperar que não tenhamos maiores consequências em função da alta do dólar, né?